Você já assistiu Os Pecadores? Se você não assistiu esse filme ainda, você tá perdendo uma pérola. Lançado em 2025, agora eu fui assistir sem saber de nada do filme e é simplesmente o melhor filme de 2025 até agora. Logo quando ele saiu do cinema, eu corri pra assistir de novo e reparei que tem muito, sério, tem muito detalhe escondido no filme. Detalhes que deixam o filme muito melhor. O filme coloca muita coisa de história real, cultura e vampiro. Inclusive, o filme tem uma das cenas mais fortes e incríveis que eu já vi na minha vida. Não vou enrolar muito aqui, mas posso te adiantar que assisti Pecadores de novo e anotei cada detalhezinho que você pode ter perdido. Bom, para vocês entenderem, o filme se passa em 1932 lá no Mississippi, em plena lei seca, e muita tensão racial no sul dos Estados Unidos. Os dois irmãos gêmeos, Fuligem e Fumaça, dá pra ver que são dois Michael B. Jordans, irmãos esses que estavam em Chicago com a máfia. Eles conseguem muito dinheiro, voltam pro Mississippi para fazer um bar de blues, voltada pra galera negra da região. E para isso eles contam com a colaboração do nosso amigo Sammy. Claro que tem muito mais gente, mas os três aqui são os principais. No filme tem história, cultura, música, vampiros e questões raciais. Logo no começo do filme fala sobre a música poder transcender entre a vida e a morte, citando os irlandeses, os nativos americanos e a cultura africana. O filme também conta sobre a apropriação de cultura, mas eu falando isso ao longo do filme, aliás do vídeo. Também fala que a música pode trazer paz para as comunidades, mas também pode trazer demônios, mostrando esses olhinhos vermelhos aí. Mais tarde a gente descobre que a motivação dos vampiros é se apropriar da cultura africana, ficando para eles os blues e tudo que venha da cultura africana. Na verdade eles querem se apropriar de todas as culturas, né? Tanto é que eles pegaram um irlandês aqui e já se apropriaram da cultura dele. Bom, aqui no filme é retratado como vampiros, mas na vida real isso realmente aconteceu. Tanto é que na época os brancos americanos ouviam músicas na rádio, achavam a música incrível, depois eles descobriam que eram negros que cantavam e ficavam incrédulos. Então na época eles pegavam músicas que faziam sucesso, cantadas por cantores negros, e refaziam ela cantada por brancos, se apropriando assim da cultura da galera na época. Logo depois que mostra esses dois olhinhos vermelhos aí, aparece o nome do filme, e logo depois aparece a lua e o sol um do lado do outro, como se fosse também dois olhos observando. Também mostra a divisão que tem lá na época, com os dois irmãos que têm personalidades diferentes, mas se completam, igual a lua e o sol. Também tem a lei na época Jim Crow, que era uma lei que separava as pessoas brancas das pessoas negras. Na época nos Estados Unidos principalmente tinha muita segregação racial. A intro do filme aí se passa exatamente na manhã do dia seguinte que acontece o filme inteiro, com o Sammy segurando o que sobrou do violão dele e com marcas de garras no rosto dele, chegando na igreja onde o pai dele é pastor. Logo quando ele entra na igreja tem alguns detalhes. Por exemplo, aqui em cima tem pique um X nas madeiras. Isso é um easter egg ao filme Pantera Negra. Ryan Coogler foi o diretor de Pantera Negra desse filme aqui também. Nada mais justo que deixar uma homenagem à Pantera Negra aqui. Também tem 3 cruzes ali que dá pra ver na parede. Na Bíblia o número 3 é um número importante, sendo que é a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus morreu também com 33 anos e no terceiro dia ele reviveu. Uma curiosidade, o pastor que tanto fala pro Sammy largar os pecados e o mundo pecaminoso e viver na igreja com ele é interpretado pelo Saul Williams, um cara que mistura poesia com rap. Na vida real, ele seria pique um Sammy aí. E no filme ele faz aí o papel do pastor, que é o contrário do que ele fez na vida, que foi seguir o sonho dele fazendo o que ele queria com a música e com a arte e tal. A música que toca na igreja quando o Sammy chega se chama This Little Light of Mine. É um hino gospel que meio que fala pra luz interior dele brilhar, ser uma luz pro mundo mesmo em meio às adversidades, transmitindo esperança, coragem e fé, ainda mais em situações desfavoráveis. E claro que você pode fazer tudo isso sem precisar ser de uma religião, através de música, filme e outras formas de arte, inclusive até conversando. E aqui no filme é meio que isso, o Sammy quer seguir a vida dele tocando blues, ele tem um talento incrível, porém o pai dele não quer isso pra vida dele. Ele quer que o Sammy continue na igreja junto com ele, seguindo os passos dele. E vai aparecendo muitos flashes na noite anterior e o pastor falando pro Samuel aí largar o violão. Então corta pra cena exatamente no dia anterior, com o Samuel colhendo algodão. Nessa época já não tinha mais a escravidão, já que foi abolida em 1865 lá nos Estados Unidos. Porém um grande comércio ali nos Estados Unidos, principalmente no sul do país, seria a colheita de algodão, coisa que quem colhia era justamente os escravos negros, trazidos da África. Porém
Porém, como não tinha trampo para eles na época, depois da escravidão ser abolida, eles continuaram trampando em colheita de algodão. E o pior é que os donos das plantações geralmente pagavam com dinheiro de agricultura. Era um dinheiro que não era aceito em todo lugar, a não ser nas lojas de agricultura dos próprios donos das fazendas. Ou seja, não tinha como eles pegarem esse dinheiro e gastar com outra coisa, como por exemplo comprando uma casa ou algo do tipo. Tanto é que mais tarde a gente vê eles usando esse mesmo dinheiro lá no bar, tentando comprar bebida. E cara, que trilha sonora que tem esse filme, muito boa. Que a propósito, infelizmente eu não posso mostrar aqui, porém, se por acaso você for no Spotify, você vai ver que também tem um leve easter egg lá. Como, por exemplo, esse papel de jornal aqui que fala de um barco que chegou em Chicago, trazendo irlandeses dentro dele. Ele estava completamente abandonado, sem nenhum sobrevivente dentro. Ao invés disso, acharam poças de sangue, algumas testemunhas teriam ouvido música e luzes piscando como se tivesse alguma celebração acontecendo ali. Pouco tempo depois, uma mulher viu um cara saindo do barco com fumaça saindo do corpo dele. Mais tarde a gente vê essa fumaça saindo do corpo do Remick, que é o vampiro. Sai fumaça porque ele estava sendo queimado pelo sol. Outra coisa legal disso que também pode ser uma referência ao próprio Drácula, que chegou na Inglaterra de barco também. Simplesmente o vampiro mais famoso da cultura pop. E o criador dele, o Bram Stoker, também era irlandês. Também tem uma imagem de um jornal falando de dois homens mascarados negros roubando um banco em Chicago. E também tem um jornal falando que tem tensões entre a máfia italiana e irlandesa. Isso porque o Al Capone foi preso e também um estoque de bebida alcoólica foi roubada dos irlandeses. Mas também sumiu bebida dos mafiosos italianos. Mais tarde a gente descobre que os dois irmãos, o Fumaça e o Fuligem, roubaram cerveja irlandesa e vinho italiano, já que eles vendem as duas bebidas no bar deles. Se vocês forem lá e ver essas artes, aí aproveita para escutar a trilha sonora do filme, que é muito boa. O filme aqui então mostra os dois irmãos, o Fumaça e o Fuligem, sendo o Fumaça de boina azul e o Fuligem de chapéu vermelho, que inclusive tem um significado, as cores do chapéu, sendo o vermelho porque o Fuligem é mais intenso e tem mais posição, enquanto o Fumaça usa a boina azul por ele ser mais calmo e frio. Dá pra ver na cena aqui que o Fumaça passa um cigarro pro Fuligem enrolar, e isso porque ele tem estresse pós-traumático depois da Primeira Guerra Mundial. A gente vê ele tentando enrolar um cigarro no final do filme, sem sucesso porque a mão dele treme muito. E ele geralmente acaba fumando em cachimbo para não ter que enrolar o cigarro. Até porque ele não consegue enrolar o cigarro por causa das mãos tremendo. Outra coisa dessa cena é as roupas que os dois usam. O Fuligem tem esse estilo de vestimenta aí, o mesmo estilo que a máfia italiana usava. Já o Fumaça com esse estilo aí, que lembra bastante inclusive o Peaky Blinders. No caso, é o vestimento da máfia irlandesa, as duas máfias que os dois roubaram. E lá no fundo também dá pra ver que tem corvos voando, que prenuncia a chegada da morte e do mal. Eles aparecem mais vezes no filme, eu vou falando quando eles aparecem. Bom, os dois irmãos aí compram o celeiro desse cara aí, que faz parte da clã. No caso é a própria KKK. E o cara jura aí que não existe mais a KKK, sendo que obviamente existia. Inclusive esse cara faz parte. A gente descobre no final do filme. Mais tarde a gente descobre que esse lugar também era um matadouro. Pronunciando mais tarde, isso vira realmente um matadouro, né? Ainda mais quando os vampiros entram aí. E também eles veem que recentemente o piso foi limpo. Mais tarde a gente descobre que o pessoal da clã aparece aí pra matar os meninos. Provavelmente esses caras da clã já deram esse golpe antes, e como o chão tava sujo de sangue, eles tiveram que limpar, né, obviamente. E olha o que o Fumaça fala. E se por acaso você ou um amigo seu da Ku Klux Klan invadir a nossa propriedade, a gente mata. No final do filme, meus amigos, a bala come mesmo. O Samuel vai na igreja falar com o pai dele, e o pai dele quer que o Samuel ajude ele ali com a palavra de amanhã. No caso é Coríntios 1, 10, 13, que é uma passagem na Bíblia que fala sobre tentação. O Samuel sabe de cor a passagem da Bíblia, e a maior tentação de Samuel tá bem ali do lado dele, aquele violão. Ele quer mesmo é viver tocando blues. E olha o que o pai do Samuel fala pra ele. Se continuar dançando com o diabo, um dia ele volta pra casa com você. O filme tem uma inspiração muito forte no Robert Johnson, um músico de blues que não conseguia fazer sucesso, e do dia pra noite ele começou a cantar e tocar super bem. Nas músicas dele, ele sempre citava inferno e o diabo. A lenda em torno dele fala que ele foi até uma encruzilhada e fez o pacto com o diabo, vendendo a própria alma dele em troca de sucesso no ramo musical. E a forma como ele morreu também foi bem misteriosa.
A mais famosa fala que ele acabou sendo envenenado por um marido ciumento depois que ele flertou com a esposa desse cara. Enfim, ele acabou morrendo bem cedo mesmo, com apenas 27 anos de idade. Outra coisa é que o pastor não gosta do violão porque o violão era do irmão dele e também pai dos irmãos gêmeos aí, do Fumaça e o Fuligem, já que ele era um cara bruto, espancava os filhos dele. Tanto é que o próprio Fumaça teve que matar o próprio pai dele para proteger o Fuligem que estava sendo espancado pelo pai dele. Ele também era um alcoólatra e como ele tinha o violão e gostava de blues, o irmão dele meio que assimilou tudo aí que o blues fazia parte dos pecados e que o filho dele ia se tornar um cara pecaminoso, violento e alcoólatra igual o irmão dele era. Inclusive o nome do filme Pecadores se refere a vários pecados que aparecem no filme, como a ira, acho que a própria comunidade aí na época, né, os brancos odiando os negros, os chineses, os indígenas, a ganância, os dois irmãos roubaram para fazer o próprio negócio aqui no Mississippi, e também os vampiros que não querem apenas o sangue aqui no filme, eles também querem roubar a cultura dos povos aí. A gula, sim, os vampiros querem beber sangue desenfreadamente. Luxúria, dá pra ver mais tarde que o Samuel acaba achando o botão lá no quartinho. Orgulho, acho que aqui é mais parte do pastor mesmo, que não quer de jeito nenhum que o filho dele acabe indo pro outro lado, que não seja a igreja. A inveja, o Remick, né, o vampiro irlandês, tem inveja de ver a cultura negra de todos juntos, com tanto talento e tanta união, ele quer isso pra ele. No filme também tem alguns nomes bíblicos, como por exemplo o próprio Samuel, a Mary, né, que seria Maria. O nome real dos gêmeos é Elias e Elijah, também nomes bíblicos. Eles vão até o caminhão ali com os pertences deles e aparece essa cobra aí, um prenúncio de perigo. E eu acho legal também, os olhos da cobra ficam com a mesma cor que os vampiros têm no filme mais tarde. Outra coisa legal é a forma como eles filmaram as cenas para ter os gêmeos. As cenas foram gravadas várias vezes da mesma forma, com alguém parecido ali com o Michael B. Jordan interagindo com ele, e o Michael B. Jordan teve que refazer as duas cenas, e as duas cenas tinham que encaixar perfeitamente com o CGI mais tarde. Acabou dando certo, mas imagina o trampo pra fazer isso no filme inteiro. O importante é que deu certo, né? Michael B. Jordan literalmente teve que trampar por dois. Os irmãos se separam, o Fumaça vai pra cidade pra conseguir um letreiro pro bar mais tarde. Ele pede pra uma menina olhar o caminhão pra ele, se alguém olhar muito, pra ela buzinar. E ofereceu 10 centavos por cada minuto que ele ficar fora, e a menina aceita logo de cara. Depois ele ensina ela que tem que se negociar. Ela aceita porque provavelmente cresceu ouvindo que qualquer centavo estaria bom e era pra aceitar. Mas ele ensina que ela tem que negociar pra poder ganhar mais dinheiro e crescer aí na vida, e não aceitar qualquer migalha que alguém ofereça pra ela. A cena pode até parecer boba, mas tem um significado muito grande, visto que no filme se passa bem na época da segregação racial lá nos Estados Unidos. Falando nisso, na cena que mostra a menina chamando a mãe dela, a Grace, dá pra ver a diferença que tem na época, que tinha a lei Jim Crow, que separava o povo branco do pessoal negro. Dá pra ver que tem um espaço ali onde ficam os brancos, os chineses, e também tem um espaço onde ficam os negros. Enquanto isso, o Fuligem tá com o Samuel andando de carro, ele tá explicando sobre o tal botão no meio das pernas. E de fundo dá pra ver lá no fundo, lá, 3 corvos voando. Provavelmente eles estão rodeando a casa do casal da clã lá, o mesmo casal que serão atacados pelo Remick já. Ou seja, os corvos prenunciando a morte. Outra coisa é o Fuligem falando que mais tarde, na volta pra casa, ele deixaria o Samuel pilotar o carro até a casa dele. O que realmente acontece, né? A gente viu lá no começo do filme, porém ele volta sozinho. O Fuligem mente aí pro Samuel falando que o violão era do Charlie Patton e que ele ganhou em uma aposta. Charlie Patton era considerado por muitos como o pai do Delta Blues. Eles vão lá pra chamar o Delta Slim pra poder ir lá tocar no bar. E também a gente conhece a Mary. E olha o que o Sammy fala. De repente ela não é branca. Aí que tá, a Mary, ela é de pele branca, casada com um homem branco e rico, porém, ela só é branca porque a pele dela é clara. Só que ela tem uma parte de ancestrais africanos, ou seja, ela tem uma parte da comunidade africana. A própria atriz Hailee Steinfeld também tem essa mesma parada. No filme, ela queria muito ficar com o Fuligem e continuar com o povo africano dela, mas pro Fuligem seria mais seguro ela continuar com a vida branca dela, pelo simples fato de que se descobrissem que ela tinha alguma ligação com os negros, ela seria tratada como eles. E na época da segregação, o bagulho era louco. Então ele meio que trata ela mal aí já pra ela tentar se afastar dele, pra ela ficar segura, porque ele também ama ela. Tem essa cena aí, onde um pessoal com roupa de presidiário tá trampando ali nas colheitas, nas lavouras, certo? Na época teve muito crime forjado pros negros, onde eles iriam para empresas privadas e trabalhavam lá de graça, como se fosse uma pena pra eles, uma maneira disfarçada deles continuarem a escravidão na época de alguma forma. Enquanto o Fuligem tá contratando mais pessoas pro bar à noite, o Fumaça vai visitar o túmulo da filha dele que nem chegou a nascer.
Lee, filha dele, com a Anne. Dá pra ver que ela mexe com bastante coisa voodoo e tem muita ligação espiritual. Tanto é que quando ela fala umas paradas espiritual, dá essa entonação na voz dela, pra mostrar que a espiritualidade é muito forte aqui no filme. Vou usar pra manter você e o seu irmão doido em segurança todos os dias desde que você foi embora. Tanto é que lá pro final do filme, quem sabe as fraquezas dos vampiros e tudo mais é justamente ela. E olha que massa, enquanto ela acende o fósforo, a música meio que acompanha. Então a gente conhece o Remick com fumaça no corpo por causa da luz do dia. Tá queimando ele por ser um vampiro. E em inglês ele imita bem o sotaque do sul dos Estados Unidos. Isso porque se ele tivesse aparecido com um sotaque irlandês, ele não seria bem recebido, já que os irlandeses eram tratados bem mal lá, da mesma forma que eles tratavam os negros lá na época. E dá pra ver que o casal aí é da clã, ou seja, não precisa explicar muita coisa, né? Ele fala sobre os Choctaw estarem caçando ele. Realmente existiu lenda sobre tribos indígenas americanas, os Choctaw, caçarem vampiros. E claro, ele oferece ouro para entrar na casa, mas para entrar na casa ele primeiro teria que ser convidado, já que ele é um vampiro, e vampiro só entra na casa de alguém se ele for convidado. Por isso mais tarde no filme você vai ver os vampiros não entram no bar, porque ninguém convida eles. E isso até a Grace gritar lá, falando para eles entrarem, mas isso aí eu falo mais tarde. E bom, esse casal aí estavam se preparando para ir atacar já lá o Fumaça e o Fuligem, já que igual eu comentei, eles são da clã. E de novo, dá pra ver os 3 corvos bem em cima da casa do casal, que já convidaram o Remick pra dentro da casa, denunciando aí a morte dos dois. E acho muito massa que a transição do Remick cheio de sangue na cara e logo depois a lua com um pouco de nuvem e o letreiro em vermelho como se fosse sangue. E pela última vez, os corvos aparecem bem em cima do bar, prenunciando pela última vez a morte. E assim vai chegando a galera no bar aí. Aliás, só os negros, né? Porque esse bar aí era pra ser justamente pra eles, já que bar de branco tinha em monte lá. Fumaça e Fuligem discute porque o pessoal mal tem dinheiro, o que eles têm mesmo são os próprios dinheiro da agricultura que eu comentei mais cedo. Se eles ficarem aceitando esse dinheiro, o bar não vai aguentar financeiramente. Por isso mais tarde, Fuligem e a Mary têm a ideia de chamar os brancos, no caso os vampiros, para entrar e gastar o dinheiro deles. E aqui eu vou falar pra vocês, tem uma das cenas mais poderosas, fortes e incríveis que eu já vi no cinema. E ainda bem que eu assisti no cinema. O Sammy começa a cantar e o Delta Slim fala sobre os blues não ser algo que impuseram os negros para cantar, mas na verdade eles trouxeram com eles, da cultura africana deles. E de novo tem aquela parada espiritual que eu falei mais cedo que acontece com a Anne, acontece com o Delta Slim aqui também, quando ele fala sobre a música como se fosse algo espiritual também. O que a gente faz é magia, é sagrado e rico. E a Anne fala sobre a música transcender a vida e a morte, enquanto aparece toda a cultura africana ali juntos, dançando, tanto o passado quanto o presente e futuro, todos juntos. Aparece esse cara aí como se estivesse vestido de Jimi Hendrix, metendo um solo de guitarra, parece um DJ remixando vários samples de músicas de sucesso de cantores negros, seja de rap, de samba, de blues, até aparece uns caras com roupa de rap aí dos anos 90. Aparece mais cultura tanto africana quanto cultura chinesa também, e cara, essa cena é tipo um tapa na cara, mostrando que somos absolutamente todos iguais, todos seres humanos, independente da cor, da etnia, independente de tudo isso. E mostra também que muito da cultura africana, os próprios brancos acabam consumindo porque gostam, como por exemplo é o hip hop e os blues. Essa cena aqui eu admito que eu chorei no cinema, é simplesmente incrível e emocionante. Eu não tenho palavras pra expressar o que eu senti, sério. Os caras aqui fazendo dança de gangue dos Estados Unidos, tem os Blood, os Crips, ancestrais chineses e a trilha sonora de fundo, cara, é sensacional. Essa cena aqui vale a pena o filme inteiro. Detalhe que colocaram fogo aí de verdade no teto. Enquanto toda essa cena aí acontece, os vampiros então aparecem. O casal de antes e o Remick, olhando o tanto de cultura que ele quer roubar também. E para tentar ser convidados para dentro, como são os únicos brancos ali, eles cantam essa música chamada Pick Poor Robin Clean, escrita e cantada pela Gish Willey. É mais uma música de blues, escrita e cantada por uma cantora negra. E essa versão que eles cantam aí é uma cópia bem mal feita, igualzinho realmente faziam antigamente. Eles regravavam música de algum cantor negro para vender com a cara de algum cantor branco. Eles falam para eles irem embora, mas depois
depois de ver que estão no vermelho, a Mary vai lá ver se eles realmente têm dinheiro para gastar no bar. Chegando lá, eles estão cantando uma música irlandesa. Na verdade é uma música escocesa regravada por um povo irlandês. A história dela conta sobre a limpeza das terras altas, um período onde o pessoal escocês foram retirados e expulsos à força da terra deles. Muitos irlandeses tiveram que sair das suas terras também de uma forma meio forçada, isso por conta de muitas crises que tiveram na época lá, como por exemplo a crise da batata, que deu início a uma crise de fome na Irlanda, fazendo muitos irlandeses saírem do país e se realocarem em outro lugar. Ou seja, Remick também de certa forma foi uma vítima, mas agora ele é um vampiro, né? Então, bom, a Mary acaba sendo transformada em um vampiro e dá pra ver que ela pergunta se o mano aí vai deixar ela entrar. Vai me deixar entrar? Ou vai ficar aí na frente da porta? Então, convidando ela pra entrar, ela entra e aí vai caindo um por um. Eu acho massa também que dá pra ver os olhos brilhando no escuro ali, ó, que da hora. A Mary morde o Fuligem, transformando ele também, e a partir daqui vira Um Drink no Inferno. Essa parte daqui pra frente teve bastante inspiração no filme Um Drink no Inferno. Caso você não saiba, é um filme de vampiro também. Eles falam pra todo mundo ir embora, mas fazendo isso, todos eles acabam sendo atacados pelos vampiros e acabam se tornando contra eles mais tarde. E a Anne acha estranho porque o Fumaça descarregou 2 armas inteiras na Mary e ela continuou viva. E acha completamente estranho porque também o Bro de Milho aí não entra porque ele não é convidado, ou seja, virou um vampiro também. E tem essa fala que pra mim foi o maior alívio cômico que eu já vi em anos nos filmes por aí. Tá sentindo esse cheiro? Não. O quê? Eu acho que me caguei. Essa cena da câmera filmando de baixo pra cima aqui na porta é uma referência ao Iluminado. A Anne fala que realmente são vampiros e pelo menos uma única vez todo mundo acredita em uma pessoa falando. Geralmente tem alguém que desacredita até ver alguma vítima ou acontecer algo com eles mesmo. Provavelmente eu seria um deles. Mas enfim, muito bom que eles se preparam com estacas de madeira, alho e tal. E agora sim a gente vê o Remick cantando como irlandês, uma música irlandesa. Todo mundo dançando. Essa cena é massa também, mas também não tem aquela emoção da cena do bar de antes. Isso porque eles não têm emoção nenhuma aqui. São apenas vampiros sedentos por sangue e roubar a cultura dos outros. Igual a Irlanda foi roubada do Remick, como se fosse algo totalmente artificial. Enquanto isso lá dentro, todo mundo come uma cabeça de alho para descobrir se tem algum vampiro infiltrado ali. Que é uma referência ao filme O Enigma de Outro Mundo, na cena onde amarram todo mundo e vão vendo o sangue dos caras lá um por um se reagem ao calor ou não. Mais tarde os vampiros vão entrar aí, porque a Grace acaba perdendo a paciência e falando para eles entrarem logo, convidando assim eles. Isso porque o marido dela, quando foi pegar o carro lá, também foi pego pelos vampiros. E os vampiros acabaram ameaçando a filha do casal que tá na casa deles. E você também vê como que o vampiro age. Ele sabe falar mandarim, ele sabe falar irlandês, ele sabe falar com sotaque sulista. Ele sabe de tudo, cara. Até a palavra de Deus ele sabe. Igualzinho o diabo. Enfim, os vampiros entram aí, né? O pau tora, atacam primeiro os figurantes e depois vai nos principais, obviamente. Mais cedo, o Delta Slim fala que os vampiros só vai pegar o Semi se passarem por cima dele. Ele acaba se sacrificando para os vampiros poder ir nele e não pegar o Semi, para ele ter tempo de pelo menos fugir. E aqui a gente vê a motivação do Remick. Ele quer a história, a cultura, absolutamente tudo do povo do Semi. Eu quero suas histórias. Eu quero suas músicas. Enquanto o Semi começa a orar, o Remick faz a mesma coisa, mostrando que ele conhece a palavra de Deus. Isso porque, como ele mesmo diz aí, há muito tempo atrás, os homens foram até as terras deles e impuseram essas palavras a todos de lá. No caso, ele fala dos colonizadores que obrigavam as pessoas a se converterem ao cristianismo. No caso dele, os ingleses colonizaram a Irlanda. Ele fala que odiava isso, ou seja, isso aconteceu uns 1300 anos antes do presente aqui no filme, o que significa que ele virou vampiro lá naquela época e tá vivo até hoje aí com seus 1300 e poucos anos. Tudo isso acontece enquanto o Fuligem e o Fumaça saem na mão lá dentro. Lembra quando eu falei que o número 3 é importante? Aqui é usado como uma forma de blasfêmia. É que o Remick batiza o Semi ali na água 3 vezes. E aí aparece o motivo do violão do Semi estar quebrado quando ele chega na igreja no começo do filme. Ele meteu na cabeça do Remick. O sol então nasce, queimando todos que estão ali em contato com o sol, incluindo o próprio Remick, que tomou uma paulada bem no coração dele, do Fumaça. Outro detalhe dessa cena é que começa uma trilha sonora mais melancólica, acho que demonstrando que finalmente a alma do Remick, que estava aprisionada por pelo menos 1300 anos, foi finalmente liberta. O Semi vai pra igreja, enquanto Fumaça fica aí esperando os caras da clã chegar, enquanto mostra flashbacks dele com a Anne, com o Fuligem e o bar. E dá pra ver também que o Fumaça também retira aí o amuleto de proteção dele, que protegia ele.
já que não tem mais o Fuligem, nem a Anne, nem ninguém pra ele proteger, então ele vai realmente pra guerra sem pensar se ele vai voltar ou não. Ele vai pra matar geral e morrer junto, tipo aquele soldado que vai pra cima atirando, tenta levar o máximo de pessoas junto com ele, sabendo que vai perder a vida junto. O Fumaça sapeca todo mundo, enquanto o pai do Sam tenta fazer com que ele finalmente largue a vida do pecado dele, no caso, o blues, e corta pra cena do Sam indo embora de carro com um pedaço do violão. E aí então ele mais velho em Chicago no ano de 1992, bem mais velho, e a gente vendo que ele finalmente, né, viveu do sonho dele, que era tocar blues, e claro, com a marca de garra no rosto dele. Inclusive, a data que aparece aí, 16 de outubro de 1992, foi quando foi lançado o filme do Candyman, onde o vilão do filme, também negro, no caso Tony Todd, o mesmo que faz os filmes lá do Premonição. Esse cara aí que faz o Sam mais velho é o Buddy Guy. Pra você ter noção do quão importante ele é pra música norte-americana, sendo o blues e o rock, o Jimi Hendrix se inspirava nele. Então, bem no final, quem aparece no bar onde o Sam tá tocando? A Mary e o Fuligem. Pois é, eles ficaram vivos, como vampiros, então não envelheceram, porém estão aí, né, aprisionados. Acho massa que o Fumaça fala pro Sam que em um ponto do filme, que se ele não largasse a vida de música, dos blues e tal, ele mesmo mataria o Sam, mas no final ele deixa o Fuligem viver só se ele prometesse deixar o Sam vivo, vivendo a vida dele. E como promessa, o Fuligem realmente cumpre. E eu acho massa porque o Fumaça não queria aquela vida de música pro Sam por conta da época, né? Se ele tentasse algo sozinho por ser negro, ele acabaria provavelmente sendo caçado e fariam alguma maldade com ele, mas no final ele acaba protegendo o Sam, mesmo morto. Muito top. O Fuligem oferece imortalidade pro Sam, mas ele acaba falando que tá cansado já, que não quer isso. E como se passaram muitos anos, tudo mudou, tecnologia e tal, os instrumentos ficaram mais modernos também. E o Fuligem fala sobre não gostar do som novo, parada elétrica, e fala que prefere e sente falta da parada real. Eu acho que, na verdade, ele tá tentando dizer que por mais que ele fique vivo e jovem pra sempre ali, ele sente falta mesmo da vida real, dos amigos, da família e de ter envelhecido normalmente, que a vida dele jovem e imortal é muito solitária e sem graça, e vazia, né? Outra coisa é a roupa que o Fuligem usa, é uma homenagem ao filme de 1989 chamado Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. Até esse soco em inglês com o nome dele aí é homenagem ao filme. Então o Sam pega o violão e canta pra eles, e ele canta a mesma música que o Sam cantou pela primeira vez lá pro Fuligem no carro, que o Fuligem até fica impressionado, e vai mostrando aí flashbacks do filme, né, do pessoal e tal. Então o Fuligem vai embora e o Sam fala que naquela noite do ataque dos vampiros, no bar, foi o melhor dia da vida dele. E o Fuligem fala, foi a última vez que ele viu o irmão dele, a última vez que ele viu o sol, e ele fala isso. É só por algumas horas. Fomos livres. Isso é poderosíssimo, cara, pelo fato de que na época tinha toda a parada da segregação racial, eles tinham recém saído da escravidão, mas ainda tinha disfarçado na época, tinha as leis de Jim Crow lá, porém naquela noite no bar, eles realmente foram livres, sem dar satisfação pra ninguém, apenas com música, diversão e bebida. Eles realmente foram livres. Filmaço. Se por acaso você sabe algum detalhe que eu deixei escapar aqui, pode deixar aí nos comentários. Muito obrigado e um beijo.